Olá, a Chancelaria do Mackenzie, a Capelania, tem o prazer de apresentar a segunda live solidária em favor da ACS, Associação de Capelania na Saúde, dirigida ao cuidado espiritual, emocional, recreativo e social aos pacientes, aos seus familiares, profissionais da saúde e funcionários de hospitais, levando conforto e esperança na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está aqui conosco Eleni Vassão, fundadora e diretora-geral da ACS. Olá, Eleni, seja bem-vinda. Luciana, é um privilégio estar aqui com você. E eu agradeço muito ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, através da sua chancelaria e capelanias, por todo o apoio que tem nos dado, apoio oferecido à Associação de Capelania na Saúde, ACS, para que possamos, através da sua doação, olha esse QR Code que está aí na sua tela e você pode fixar o seu celular nele e doar agora. Faça isso agora, porque com isso você está investindo no Ministério de Capelania Hospitalar, fazendo com que possamos remunerar os capelães em tempo integral e toda a estrutura da capelania, para que possamos continuar servindo, levando consolo e esperança na pessoa de Cristo Jesus. Em nome da Chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie, eu quero apoiar e, mais do que isso, encorajar e motivar você a participar, junto com a Capelania Hospitalar, da Associação de Capelania na Saúde, liderada pela nossa irmã Eleni Vassão, deste evento especial que tem todo o apoio da Chancelaria e das Capelanias do Mackenzie. A ACS existe há 38 anos, com um trabalho maravilhoso em mais de 230 hospitais hoje no Brasil. Vale a pena você conhecer um pouco mais e saber os resultados e os frutos abençoadíssimos desse trabalho, em momentos em que as pessoas estão mais fragilizadas e precisando de uma palavra amiga e de um encorajamento vindo da palavra de Deus. Eleni, durante esses 38 anos, tem sido uma bênção para a capelania no Brasil, formado gerações e gerações, e precisa do nosso apoio. Por isso estamos juntos, a capelania e a chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a este evento, apoiando e dando todo o encorajamento para que você participe. Nós estaremos na retaguarda, crendo e confiando que tudo aquilo que, particularmente nesta crise sanitária e hospitalar que nós estamos passando, for feito para abençoar os pacientes, profissionais de saúde e cuidadores, será muito abençoado por Deus. Portanto, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, através de sua chancelaria e capelania, está junto da ACS, apoiando esse trabalho. Que Deus possa abençoar, e certamente Ele abençoará toda a iniciativa da ACS e particularmente da nossa irmã capelã Eleni Vassão. Que Deus a abençoe e abençoe este evento em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero agradecer demais ao nosso querido amigo Guilherme Kerr pela doação voluntária que ele fez das músicas, e nós vamos ouvir mais uma música que ele vai apresentar. E também, em seguida, eu quero que você conheça Eliana Zag. Eliana é uma querida amiga há mais de 30 anos. Eu a conheci quando ela estava com uns 12, 13 anos, mais ou menos, quando eu era capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela, junto com mais outros 6 pacientes, moravam no hospital, no setor de paralisia infantil do prédio da ortopedia do HC. Eliana não tem movimentos em todo o seu corpo. Ela ficou tetraplégica por causa da paralisia infantil. Mas ela tem uma coisa muito especial a nos oferecer. Ela conheceu a Cristo como Salvador naquele hospital, naquele leito. E ela irradia o caráter de Cristo, a presença de Cristo. E eu quero que você agora assista a Eliana. Eliana também pinta quadros com a boca, quadros lindos que vão para o mundo inteiro. Deus tem abençoado muito a vida dessa querida. Olá, meu nome é Guilherme Kerr, estou aqui a convite da
Eleni Vassão, para trazer o meu depoimento musical. A letra é minha, a música é do Sérgio Pimenta, mas as palavras que nos inspiraram são as palavras de Jesus, o Mestre. Eu acho que elas vêm a propósito de gratidão a vocês que têm se dedicado a tantos nesse ano complexo na área da saúde de 2020. Então vai aí, palavras de Jesus. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, doesse mais em você. Li, quanto tempo você ficou internada lá no Hospital das Clínicas de São Paulo? Esse ano fez 44 anos. Helena, como foi o começo do tratamento para a paralisia infantil? Na minha época, todas as vezes que meus pais me levavam para ser vacinada, eu não era vacinada, porque diziam que não podia vacinar porque eu estava com febre e garganta inflamada. A informação que é hoje, né, que estoura para o mundo inteiro, não tinha na época. Né? Então, isso também era um mito, né, que hoje vacina mesmo com febre e garganta inflamada. Né? É necessário, só que tem muitas mães e pais que estão preferindo acreditar que a vacina da polio dá autismo, sabe? Todas essas coisas que não... Fake news que estão acreditando demais. Li, com 1 ano e 9 meses, quando você foi contaminada, você ficou no pulmão de aço. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Fiquei 5 dias nessa máquina que ficava só a cabeça para fora, o corpo todo dentro. Ele fazia a pressão positiva, que era a intenção de fazer com que o diafragma voltasse ao normal. Só que, infelizmente, não houve sucesso com a maioria, não só eu, com a maioria da época, que era o fato de não depender do respirador até hoje.
Sim. Mas não houve sucesso. Aí, depois desses 5 dias, quer dizer, já no decorrer dos 5 dias, já estava havendo uma piora da respiração. Então, ela ficava muito arroxeada, muitas paradas, né, respiratória. E aí fizeram a tráqueo. Fala pra gente sobre a turma da PI, que foi a sua família dentro do hospital. Quantos queridos que estavam lá com você? Era a turma do barulho. Era a turma do barulho. Éramos em 7, a única que não falava, infelizmente, era a Luciana, né? Mas emitia alguns sons que a gente entendia que ela estava feliz ou chorando, né? O chorar dela que a gente ficava agoniado, porque não fala, coitada, não falava. Então era a Luciana, a Tânia, a Cláudia, o Pedro, o Anderson e o Paulo. Isso. Né? E o Anderson era o pombo correio, lembra? Porque ele que ficava na cadeira de rodas era o único que podia ir para uma cadeira de rodas. Era o único que podia dirigir a cadeira dele. Ou ele era o pombo correio, ou ele brincava de esconder para deixar as tias malucas, né? Assim, quase infartavam de raiva. Porque a gente pedia para ele se esconder para justamente dar o ânimo, né? Porque era muita coisa, né? Pra gente suportar, né? Então, a Tânia era mais velha e o Paulo, né? Como sempre, a gente falava que eles eram xerifes, né? Porque cada um queria mandar de um jeito, né? E os mais novos tinha que obedecer. Tinha que obedecer, bater continência, porque eles eram os mais velhos, né? Então, a gente meio que, não é que obedecia, mas respeitava, né? O pessoal da capelania, principalmente a Miriam e a Júnia, né? Que eu falo que foi a escola dominical pra mim. Verdade. Porque elas, principalmente a Miriam, levava o flanelógrafo. Nossa, até arrepia de lembrar. Ela montava realmente no meio a minha cama e a da Cláudia, então ela montava tudo aquilo, contava a história. Quando eu era do Flamengo, era a história missionária. Enfim, e fora os material da fé. Nossa, maravilhoso aquilo. Aquilo para mim foi um avanço, né? A conversão foi vindo através disso, dessas historinhas, alguns acontecimentos estranhos, né? Que passaram-se lá no HC, que a gente não entendia muito bem, porque era tudo louco, tudo muito assombrado, muito estranho, né? Como foi a sua primeira saída do hospital? Você se lembra? Lembro, foi... Nossa, eu sei que até as vésperas aquela euforia não passava. E aquela coisa, ao sair do hospital, quer dizer, da portaria pra rua, o que me impressionou foi ver as árvores do chão ao céu. Porque eu não só via copas. Porque naquela época, eu lembro que já era a enfermaria no primeiro andar. No primeiro andar. Então você só conhecia a copa das árvores. Só conhecia a copa das árvores. Nunca tinha visto uma árvore. Não, isso foi impressionante, porque eu falei, nossa, as árvores não flutuam mesmo, né? Porque eu comecei a ver as árvores do 6º andar, que era onde começou a PI, né? Que foi a epidemia, a grande epidemia. E depois a gente foi pro primeiro, que aí você vê tudo, né? Só que não vê de onde a árvore sai. Eu lembro que você falou que você queria que as janelas da ambulância isso até hoje. Fossem abertas. Até hoje, só que assim, tem ambulância que não abre total, janela, então fica mais difícil, né? E daí foi o Dr. Fernando com a gente, foi uma enfermeira também. E nós montamos a festa para você. E você nunca tinha tido contato com nenhum animal. Exato. Porque dentro do hospital não podia entrar. A gente levou papagaio, gato, tudo. Cachorro. Só faltou elefante, girafa. Isso não podia, né? Lógico, mas só faltou. Mas era... Foi uma festa muito Foi muito legal. Lembro que eu brinquei muito com seu filho, o caçula. Sim, o Daniel. O Daniel. Vamos jogar? Tão pequenininho.
A gente jogava o jogo da memória, o dominó. Isso. Era muito gostoso. Você, e mandaram um abração para você também. Eu vou dar abração pra eles também, o Clube do D. Exatamente. A gente que batizou o Clube do D. Lá no Hospital das Clínicas, você participava dos cultos da capelania evangélica que nós fazíamos para os funcionários, os profissionais da saúde, mas você estava em todos. Os cultos eram muito especiais. Eu gostava muito, porque, embora eram 15 minutos, mas era o que edificava para a semana inteira até o próximo, sabe? Então, às vezes eu chorava, o Dilo via, falando, meu Deus, o que eu faço com essa menina? Aí, por que você tá chorando? Não dá para falar. Né? Mas era muito gratificante, sabe? Você aprendia muito, não só com o pastor, mas com os funcionários que iam de outro setor, né? Porque era um culto que a gente fazia dentro do hospital para os profissionais da saúde, funcionários do hospital e pacientes que quisessem ir também. E eu sempre ia, sempre estava ali. Eliana, você serviu como capelã naquele hospital. Eu me lembro daquela atleta que sofreu um acidente ao dar um salto mortal e ficou quadriplégica. E ela sentia muita dor, chorava muito, mas você foi levada na sua maca até a UTI para consolá-la. Fala um pouquinho sobre isso. É a Lígia. Lígia, ela era uma competidora de salto em altura, era isso? Era ginástica olímpica. Isso, ginástica olímpica. E aí ela deu um salto e caiu. Infelizmente caiu de mau jeito. Foi bem alta a lesão dela. Sim. Né? E eu ia visitá-la sempre, todos os dias. Eu lembro que a enfermagem levava você de maca até a UTI onde ela estava. Exato. Para que você consolasse. E às vezes, eu lembro que no primeiro encontro, até dá nó na garganta, porque uma cena que eu tive que fazer para começar de alguma forma. E uma das meninas falou, você quer alguma coisa? E eu quero. O quê? A mão dela sobre a minha. Aí puseram. Aí eu falei, Lígia, eu sei que você não tá sentindo. Mas no seu coração você sente. E aí foi. Aí começamos, choramos juntas, né? Porque ela não estava se conformando por estar viva. Né? Eu mesma cheguei a perguntar por que ela estava viva. Ela falou, porque pediu para estar viva. E as duas chorando. E uma não podia enxugar o olho da outra. Aí a gente chamou. Aí eu chamei quem estava no posto de enfermagem. Enxuga nossos olhos. Falei, mas vocês também. Não serve nem para enxugar o olho. Aí a gente começou a rir. Foi que quebrou o gelo, né? Não pode enxugar o olho da outra, chora. Aí tem que chamar ajuda. Eu falei, lógico. E uma coisa que outro dia a gente estava conversando pelo WhatsApp e eu pedi para você ler esse salmo, porque eu vivo lhe dando lição de casa, certo? Eu sei. Isso não morreu. Eu falei, olha, até hoje. Até hoje, desde aquele tempo de começo de capelania no HC até hoje, eu te dou lição de casa. Pessoal, você não sabe o que a gente fazia com ela. Ela demorava a ir. Você lembra de um bloquinho que eu tinha? Todo mundo fazia, mas eu era mais cirrada. O dia que você vinha, a gente marcava positivo. E eu não vinha, era negativo. Eles controlavam a minha vida nos detalhes. E assim, ela tinha que assinar quando ela ia. Entendeu? Eu só tinha o Complexo Hospital das Clínicas com 7 prédios. Mas eu tinha que ir todo dia, né? Na paralisia infantil, Aí a gente marcava ela. Eu lembro disso. Eu falei que eu ia levar o meu cobertor e o meu travesseiro pra lá pra ficar mais fácil já. Li, quando a gente estava lendo esse texto outro dia, eu pedi para você escolher um versículo nesse trecho que falasse mais ao seu coração. E você escolheu um versículo, ou 2 versículos daqui, que fala justamente sobre gratidão. Versículo 12, lindo. Fala assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor
cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que coisa linda, você que teria muitas razões, como Jó, de perguntar os porquês. Já pergunto até hoje, às com vezes. certeza, mas Deus nos dá essa liberdade porque Ele nos ouve e responde, né? E nem sempre Ele explica tudo aqui. Exato. Mas com certeza a gente tem a certeza de que a gente vai escutar respostas dele, diretamente dele, um dia no céu. E Ele promete que no céu nós vamos ter um corpo novo e perfeito. E vamos poder andar, correr, pular nas ruas do céu. Juro que eu vou pegar a Eva pelos cabelos. Vai pegar a Eva pelos cabelos, boa. Mas é igual a Mônica faz com o Sansão, com o coelhinho dela. Isso. É com o coelhinho assim, tá, entendi. Gente, você sabe como é desenvolvido o Ministério de Capelania Hospitalar? Nós nunca chegamos impondo nada, ou pregando uma religião, ou fazendo um sermão para o paciente. Nós nos aproximamos, criamos vínculos de amizade, damos ouvidos a ele, deixamos que ele fale da sua dor na alma e a partir daquelas questões que ele levantou como importantes, nós pedimos licença para mostrar como Deus pode, através da sua palavra, falar ao coração dele e realmente transformar a sua vida e lhe trazer esperança, consolo, segurança naquele momento tão difícil. E depois que nós fazemos tudo isso, nós deixamos uma literatura bíblica de presente para ele. Essa literatura é doada por várias instituições parceiras e uma delas é a da Hora Luterana, Reverendo Adelar Muniev. Ele é presidente dessa associação agora e também é um capelão que nós tivemos o privilégio de formar pela ACS. Ele trabalhou como capelão em cuidados paliativos lá no sul do nosso país durante vários anos e ele vai relatar como a experiência foi tão importante. Gente, a literatura bíblica é vital para a continuidade do trabalhar de Deus na vida desse paciente. Queridos amigos, há uma palavra bíblica de Isaías capítulo 63, versículo 9, que diz assim: E todos os dias, ano após ano, o Senhor os pegava e carregava no colo. Meu nome é Adelar Muniveg, eu sou pastor há 27 anos e atualmente eu sou o diretor da Hora Luterana. Eu tive o enorme privilégio de trabalhar como capelão hospitalar durante 9 anos no estado do Rio Grande do Sul. Eu sei por experiência como a palavra de Deus, como a presença da sua igreja, através de capelães, através de voluntários cristãos, traz conforto em tempos difíceis. E você sabe, eu sei, todos vivemos atualmente um dos tempos mais difíceis na história recente da humanidade. Amigos e amigas, eu tenho a graça, a dádiva, a bênção de ter conhecido a ACS, Associação de Capelania na Saúde. Tenho a honra de ter feito seus cursos e treinamentos práticos em 2008 e 2010. E posteriormente também ter participado de outras importantíssimas capacitações. Eu devo grande parte da minha formação como capelão hospitalar à ACS. Eis uma instituição que tem o meu respeito, o meu carinho, minha admiração e as minhas orações. A Hora Luterana, que atua há 73 anos no Brasil, tem uma enorme alegria em ser parceira da ACS, fornecendo através da Hora Produções, anualmente, milhares de literaturas cristãs a diversos hospitais, cujos capelães também foram formados pela ACS.
E essa formação, gente, é de muita qualidade, profissionalismo e espiritualidade bíblica cristã. Eu gostaria de convidar você, que está conosco nesse momento, a ser um parceiro da ACS, nessa causa que é simplesmente maravilhosa. É um privilégio levar para outras pessoas a paz, o perdão, a presença e a salvação eterna que temos mediante a fé no bom pastor Jesus. O nosso desafio é compartilhar esse presente maravilhoso, essa graça de Deus, esse conforto em tempos difíceis, conforto que vem da palavra do Senhor. Compartilhar isso para pacientes, acompanhantes, familiares e funcionários de mais de 200 de hospitais, onde os capelães formados pela Associação de Capelania na Saúde atuam. A nossa irmã Eleni é uma serva do Senhor. Ela reconhece ser muito privilegiada por conhecê-lo, e a missão dela, juntamente com toda a equipe da ACS, é empenhar-se grandemente, e eles têm feito isso, para que outros tenham esse mesmo privilégio que eu tenho, que eles têm e que você tem, de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Queridos e queridas, nós precisamos sempre ser lembrados que para proclamar os bens espirituais, para levar esse consolo em tempos difíceis, são necessários também os bens materiais. E sabe que Deus não só chamou no passado, Ele continua chamando hoje pessoas para abraçarem essa sua causa. Ajude a ACS, porque ela abraça a causa de Cristo. Ajude a ACS a continuar o seu trabalho de levar esse Evangelho de Jesus Cristo aos sofredores. Não sei se você sabe, mas eu acredito que sim, que Evangelho é boa notícia. É isso que significa a palavra. E então, para você, eu deixo essa belíssima notícia da palavra de Deus, também do livro do profeta Isaías, que diz assim: desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado e sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Eu cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Palavra bíblica de Isaías 46, versículos 3 e 4, que começa dizendo: desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. E você sabe a sua data de nascimento, não é mesmo? Então olhe para a verdade da palavra de Deus primeiramente para você. Desde que você nasceu, Deus tem carregado você. E olhe esses 4 verbos aqui anunciados pelo profeta: criar, carregar, ajudar e salvar. Olha só, criar e salvar só Deus pode fazer. Mas carregar e ajudar, você pode. Pense então e agradeça tudo o que Deus já fez por você através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Você e eu, nós todos temos um privilégio enorme de levar esse Evangelho para mais pessoas. Não é nenhuma obrigação nossa, é um privilégio. Já diz o apóstolo do amor, o apóstolo João: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nos importamos com as dores desse mundo, com os sofrimentos das pessoas, porque Ele se importou conosco. O texto que eu li é de 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O que Deus fez por nós é tão maravilhoso, gente, que não dá para calar e que não dá para parar. O nosso desafio, o nosso privilégio, a nossa responsabilidade é continuar trazendo Cristo às nações. O nosso privilégio é continuar levando pela palavra de Deus, pela presença da igreja, através dos capelães e dos voluntários, é levar conforto em tempos difíceis. Deus abençoe a ACS e Deus abençoe você que também abraça essa causa. Lembre-se que juntos nós somos mais.
Gente, você está vendo aí na sua tela o nosso QR Code. Então, mostre a ele o seu celular e doe, faça a sua doação agora, correndo, porque é muito importante você estar participando da continuidade desse ministério tão lindo nos hospitais. Quero voltar a apresentar o pastor Nelson Bomilcar, o nosso querido parceiro na capelania hospitalar, e ele vai cantar uma outra música muito linda. Em seguida, quero apresentar o reverendo Nicodemos, Augustus Nicodemos. Ele vai estar trabalhando em cima de um salmo, Salmo 125, e nos mostrando a preciosidade da palavra de Deus, que nos permite chorar nos momentos de dor, mas nos voltar para o Senhor, que segura as nossas mãos e nos conforta em todo o sofrimento. Essa música chama-se Permanecer, que nos encoraja a segurar as mãos de Deus no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia da angústia, no dia da perda, no dia da provação. Segurarmos nas mãos daquele que nos sustenta e nos dá a vida. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para firmar meus pés em ti, autor da vida, meu Senhor. Que seja assim, que possamos permanecer sempre segurando nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Olá pessoal, eu sou Augustus Nicodemos, tenho o privilégio de participar da live solidária do Mackenzie para o Ministério Capelania Hospitalar da Associação de Capelania da Saúde. O meu texto se encontra no Salmo 125, que fala sobre conforto na adversidade. E eu gostaria de ler agora para você. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse salmo é um salmo de encorajamento em meio à grande adversidade. A gente não sabe quem compôs esse salmo, mas ele era usado pelos peregrinos judeus a caminho de Jerusalém para os festivais anuais. Eram salmos que expressavam os sentimentos e convicções e esperança do povo em meio às mais diversas situações. Eram chamados salmos de romagem e o Salmo 125 é um desses salmos. Ele, em particular, fala de como o povo de Deus deveria encarar as adversidades aqui em sua jornada para a Pátria Celeste. Eu espero que a brevíssima exposição dele ajude você
a encontrar conforto em meio à adversidade. Existem várias possibilidades quanto ao contexto em que ele foi composto. Israel estava debaixo de uma potência estrangeira, um povo ímpio, idólatra, talvez filisteus, moabitas, amonitas, ou então Israel estava sendo governado por um daqueles reis ímpios, como relatados no livro de Reis e Crônicas, ou então Israel dominava a terra, mas ainda havia focos e locais debaixo dos reis pagãos e ímpios. Todos esses cenários, eles traziam exatamente o mesmo quadro. Crentes verdadeiros vivendo em meio à adversidade. Havia perseguições, havia o mau exemplo, havia a opressão, e, portanto, havia sempre o risco dos fiéis desanimarem, desistirem, ceder, se aliar aos ímpios e praticar coisas erradas como a idolatria ou imoralidade, que eram práticas costumeiras daqueles povos. O salmista, então, o autor desse salmo, ele mostra de que maneira o povo de Deus deveria enfrentar situações de adversidades como estas. Primeiro, devemos lembrar das promessas de Deus, versos de 1 a 3, devemos orar, verso 4, e devemos vigiar contra as tentações. São estas as divisões desse salmo belíssimo e tão conhecido dos cristãos. Primeiro, como encarar os tempos de adversidade? Devemos lembrar as promessas de Deus, como está nos versos de 1 a 3. E a quem essas promessas são feitas? Elas são feitas, diz o salmista, aos que confiam no Senhor, que são aqueles justos, bons e retos de coração, ou seja, os crentes verdadeiros, os eleitos de Deus, não a todos os membros de Israel, porque muitos não eram crentes. Os que confiam no Senhor. O que é que significa confiar no Senhor? Significa firmar-se na sua palavra, confiar no que ele diz e dirigir sua vida pelas palavras de Deus. E as promessas específicas a serem lembradas aqui estão mencionadas no verso 1. Firmeza, eles não serão abalados para sempre, é a promessa, e aqui eles são comparados ao Monte Sião, que era o monte sobre o qual Jerusalém estava erigida, e que era um símbolo de segurança. Eles não seriam abalados como o Monte Sião, eles poderiam sofrer, mas jamais ser removidos da graça de Deus e ficariam firmes para todo sempre. E essa firmeza é, com certeza, decorrente da confiança em Deus que os preserva e sustenta. A outra promessa é a promessa de proteção. O verso 2 diz que Deus cerca os seus como as montanhas cercam Jerusalém. Jerusalém, de fato, era cercada de montanhas mais altas do que ela ficava num platô mais embaixo. E as montanhas serviam de proteção contra os inimigos. E assim, da mesma forma, Deus cercava o seu povo, não deixando nenhuma brecha. É isso que quer dizer, Deus está ao redor do seu povo, e ele diz agora e para sempre. Deus protege seu povo dos ataques de Satanás, do mundo e, finalmente, da morte. A sua aliança e a sua fidelidade para conosco não podem ser quebradas ou anuladas. Lembra disso. Deus nos dá segurança como o Monte Sião, ele nos dá proteção como aquelas montanhas que cercam Jerusalém. E no verso 3 fala a respeito de livramento, quando diz que o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos para que eles não comecem a praticar a iniquidade. Ou seja, Deus não vai permitir que a gente seja tentado mais do que a gente pode suportar, que, aliás, é uma promessa repetida na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. A referência aqui é ao que confia no Senhor, tendo que viver debaixo da opressão e da adversidade trazida pelos ímpios. Quando ele diz aqui, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre os justos, o cetro é o símbolo do poder real e de domínio. O receio do salmista é que o crente se desespere, desanime, desista e se corrompa, que imite o mal, que pratica idolatria, imoralidade ou coisas assim. Mas aqui ele tem essa promessa de livramento, que Deus não vai deixar que ele seja tentado mais do que ele pode suportar, que foi exatamente o que o apóstolo Paulo também prometeu, eu já disse. Estas são as promessas das quais nós temos de nos lembrar em tempos de adversidade. A primeira divisão do Salmo, lembrar as promessas de Deus. Segunda divisão do Salmo, como enfrentar a adversidade, orando a esse Deus que fez as promessas. Verso 4, faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. É uma súplica do salmista diante das promessas que ele acaba de enumerar. Ele está pedindo isso pelos crentes verdadeiros, né? Faze o bem aos bons, aqueles que praticam o que é bom e reto,
e aos retos de coração. O que é que a gente deve pedir? Que Deus faça o bem a essas pessoas que temem a Deus. O bem aqui no contexto significa firmá-los na fé, protegê-los da queda e do afastamento de Deus e não abandoná-los às tentações. Essa é a oração que nós devemos fazer pelos crentes e por nós mesmos em tempos de adversidade. Senhor, faça o bem, abençoa o teu povo que está passando por momentos de opressão, momentos de adversidade, momentos de grande angústia e sofrimento. Protege o teu povo, livra o teu povo para que ele possa continuar a te servir. O terceiro ponto do Salmo está no verso 5, nós temos que vigiar contra as tentações. Ele diz aqui, quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Aqui nós temos uma advertência com relação ao dia do juízo. Haverá um dia de juízo, quando Deus levará os malfeitores. Deus os levará. É uma expressão para representar aquele dia em que Deus vai ajustar contas com os ímpios. Esses malfeitores são aqueles que oprimem o seu povo, né? Levar embora, banir do novo céu e da nova terra, expulsá-los da sorte dos justos, ou seja, da propriedade daquilo que Deus preparou para os justos, que é o novo céu e a nova terra. Os que se desviam para caminhos tortuosos, eles serão julgados como os ímpios, ou seja, aqueles que estão no meio do povo de Deus e que debaixo da pressão, debaixo da adversidade, ele cede e ele então se entrega aos caminhos ímpios, eles serão julgados exatamente como Deus vai julgar os ímpios. São aqueles membros do povo de Israel que cederem diante da pressão e da adversidade, abandonando a Deus e seus caminhos e seguindo por sendas tortuosas, não é? Os que se desviam para caminhos tortuosos. Estes serão levados juntamente com os malfeitores. Portanto, são três atitudes que o Salmo nos recomenda para enfrentarmos ou para encontrarmos consolo no dia da adversidade. Primeiro, saber que um dia Deus vai castigar os malfeitores. Segundo, vigiar para que nós não nos desviemos e sejamos julgados como ele. E terceiro, orar para que haja paz em Israel, que é exatamente o final do verso 5, ou seja, para que ninguém se desvie dos caminhos do Senhor. É um salmo pequeno, mas é um salmo tão rico, na verdade. O que é que ele nos ensina em geral? Primeiro, que em sua jornada para a glória, o povo de Deus enfrenta muitas adversidades aqui nesse mundo. Israel viveu sob o domínio pagão boa parte da sua existência. Os cristãos viveram debaixo do domínio, às vezes bem cruel, do Império Romano. Cristãos, através da história da igreja, têm vivido debaixo de regimes totalitários, regimes comunistas, regimes islamistas. No ambiente de trabalho, o cristão é perseguido, ele é zombado, ele sofre bullying. Mesma coisa na escola, na universidade, por que não dizer também na família. Na sociedade moderna, existem leis que nos expulsam mais e mais para fora da arena pública. Essa é a situação de adversidade que sempre foi normal, por assim dizer, na vida da igreja. Mas Deus firma, protege e livra seu povo. Não das adversidades, no sentido de que ele não vai deixar que elas venham. Elas sempre virão. Mas ele nos livra de nós fraquejarmos, desistirmos, desanimarmos diante delas e caminharmos por caminhos tortuosos. Deus preserva aqueles que são seus. E há um dia em que ele haverá de julgar os malfeitores e aqueles que perseguem o povo de Deus. Querido, lembre das promessas de Deus. Leia as Escrituras sem cessar. É ali que você vai encontrar conforto no meio da adversidade, nas promessas que Deus fez ao seu povo, como o Salmo 125. E ore sem cessar. Ore para que Deus faça bem ao seu povo, para que Deus faça bem a você. Lembre que bem aqui nem sempre quer dizer conforto e segurança, mas aquilo que lhe torna mais e mais parecido com o Senhor Jesus. E vigie. Preste atenção. Não desanime diante do aparente domínio do mal. Não imite a prática dos ímpios e fique firme na confiança que há em Cristo Jesus, o nosso Redentor, que enfrentou a hostilidade, a oposição, a adversidade dos pecadores em troca da glória que ele estava proposta e agora ressurreto, entronizado à direita de Deus Pai, ele reina para todo sempre, aguardando o momento de retornar para nos livrar para sempre das nossas adversidades. Que Deus abençoe sua vida, que essa devocional seja um conforto para você
em tempo de adversidade. Um grande abraço. Vamos escutar novamente o pastor Nelson Bomilcar. E também, depois disso, nós vamos ouvir outro parceiro da capelania que tem nos ajudado demais com a produção e a doação de literatura bíblica, a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho o grande privilégio de fazer parte da governança nacional da Sociedade Bíblica e ter amizade com o reverendo Erni e também de escrever vários livretos para que a Sociedade Bíblica do Brasil possa doar para muitos outros hospitais a palavra de Deus e o paciente se identificando com aquela palavra que está confortando ao seu coração, trazendo esperança e vida e forças para lutar. Depois disso, nós vamos ouvir uma música do querido Guilherme Kerr. Que importante nós sermos confortados em toda a nossa tribulação, toda angústia, através da palavra de Deus e através da música inspirada na palavra de Deus. Deus nos ama e nos sustenta e nos fortalece no seu amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Olá. Quem não precisa de uma palavra de consolo? Quem nunca esteve doente e sentiu uma série de dúvidas na sua mente? Quem nunca foi visitar um doente no hospital e viu que situação delicada as pessoas vivem ali? E aquelas pessoas que cuidam dos doentes, que nem os conhecem, mas têm que ter uma palavra de carinho, têm que ter um cuidado todo especial com elas. Quem nunca pensou na angústia que sente um médico no seu coração quando ele emprega o melhor do seu conhecimento contra a doença e tem dúvida se vai alcançar o resultado esperado? A saúde das pessoas é muito importante. E ela não é apenas importante para as pessoas, ela é importante para Deus. Por isso é tão importante o trabalho que a capelania faz. E nós queremos que você pense na capelania hospitalar, que se você pense nessa grande equipe que a professora Eleni consegue reunir, treinar e preparar para fazer esse trabalho tão bonito. Apoie esse trabalho. Leve a Deus em oração esse trabalho para que Deus continue abençoando. Fique ao lado dessas pessoas e traga a elas também uma palavra de conforto. Aquele conforto que você também precisa, que fala de Jesus, daquele que conhece nossas angústias, conhece a nossa dor e nos ampara. Apoie a capelania hospitalar. Essa música é em parceria com o Jorge Heder e fala sobre unidade no meio da diversidade, como a gente, mesmo sendo tão diferente um do outro, pode viver juntos em comunhão por causa de Jesus, por causa da cruz, não é? Então, uma música que nos convoca
a viver em comunidade feliz, repartindo o pão, repartindo o que a gente tem, repartindo a vida. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Que lindo escutar o reverendo Guilherme Kerr cantar, falar ao nosso coração, trazer a palavra de Deus bem pertinho da nossa alma e nos dar a certeza de que Deus está conosco. Ele nunca nos abandona, nunca, jamais nos deixa sozinhos, principalmente nos momentos difíceis que temos que enfrentar em nossas vidas. Agora, nós teríamos a doutora Cláudia Naylor. Foi diretora do INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e também dirigente do setor de cuidados paliativos desse hospital. Mas a doutora Cláudia Naylor não poderá estar aqui conosco por motivo de saúde. Mas estamos trazendo uma pessoa muito especial para você também, Dr. Rudi Uchoa. Dr. Rudi foi médico residente da doutora Cláudia Naylor, lá no INCA, fazendo a especialização em cuidados paliativos. Ele era médico otorrino, anestesista e também paliativista. Eu o conheci como médico dos funcionários do Mackenzie. Depois da minha consulta aqui no Mackenzie, ele falou: Eleni, eu conheço o seu ministério, conheço a sua pessoa através dos seus livros e agora eu quero trocar de lugar com você. Agora eu quero que você cuide de mim, porque eu acabei de descobrir que estou com um câncer e conhecendo bem os meus pacientes de cuidados paliativos, eu avalio que terei mais ou menos um ano e meio de vida. Por isso eu quero que você invista em mim nesse tempo, que você me ajude a reorganizar a minha vida, lidar com coisas importantes realmente que eu tenho que deixar para os meus queridos. Eu quero que você me ajude a consolar os meus 4 filhos, a minha esposa, os meus pais e o meu irmão também. E assim eu tive o privilégio grande demais de acompanhar o Dr. Rudi até os seus últimos dias de vida. Mas um dia, ou melhor, uma noite,
ele ligou para minha casa e falou: Eleni, é o seguinte, eu tenho acompanhado o resultado dos meus exames clínicos e, pelo visto, toda a medicação, tratamento feito não deu qualquer resultado. Eu sei que meu tempo é muito curto, por isso eu quero que você amanhã vá comigo à TV Mackenzie, porque eu quero gravar uma despedida para os meus amigos, a minha família, e quero deixar para eles o meu legado de vida. E foi muito difícil estar com ele aqui na TV Mackenzie, participando desse momento, orientando-o, ajudando-o e acompanhá-lo até o último suspiro. Mas vejam que legado tremendo que ele deixou para todos nós. E a gente imagina como todas as coisas boas, mas são todas as coisas. Elas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu amo esse Deus. Então as coisas que aparentemente não são boas cooperam para o meu bem. E as coisas boas, obviamente, são mais bem aceitas, né? Em 2002, né, minha esposa ficou grávida. E durante a gravidez dela, foi um propósito de Deus de nela estar gerando a vida e dentro em mim crescendo uma doença que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ninguém imaginava isso, porque era uma doença que não é da minha idade, não é compatível, nem meus colegas médicos entendem isso. Mas tudo coopera para o meu bem. E o que isso fez ao longo desse ano, desses 2 anos agora, me aproximou tanto de Deus, porque eu comecei a ver que essa nossa vida a gente vive como eternos. A gente acha que a gente vai para o céu arrebatado, ou de uma maneira que ninguém espera, mas o nosso sonho é Cristo voltar. E muitas vezes não é isso que acontece. Esse contraste de coisas boas e coisas ruins, eu cantei uma vez numa música para o meu pai que eu ouvi, uma música chama Tapeceiro. Eu não lembro agora quem é o autor, mas eu lembro que era o João Alexandre que estava cantando. E ele fala que a nossa vida ela tem umas cores cinzas, tem umas cores amarelas, tem umas cores mais vivas, umas cores mais vibrantes, outras nem tanto, mas aquele contraste, se a gente olhar uma coxa de retalhos do lado avesso, a gente não entende nada, porque é uma bagunça de fio. Mas quando a gente olha depois do lado certo, a gente vê que Deus, no momento ruim, não era um momento ruim, era um momento bom. Então, enquanto minha esposa insistia para ficar grávida, eu não queria, não precisa ter neném agora, mas Deus colocou no coração dela que tinha que ter neném. E quando faltava 2 meses para neném nascer, para fazer o neném fazer 1 ano, aí eu descobri que estava doente. E assim, eu fiquei chateado, mas aí eu fui falar com Deus e no momento do diagnóstico, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, não tinha a menor ideia. Eu imaginava uma infecção, coisas corriqueiras, mas eu não tinha ideia que poderia ser uma coisa tão grave, né? Me chamou a atenção de que Deus está no controle absoluto mesmo. A gente acha que existem 2 recipientes assim na vida. Essas coisas aqui eu controlo, essas coisas aqui Deus faz. Olha, hoje eu vou fazer isso, mas isso aqui eu vou orar. Não é assim, é tudo no controle dele. A gente imagina que a nossa vida é nossa, não é. A nossa vida é para a glória de Deus. Eu via a vida como uma coisa em câmera lenta, longo prazo. A gente faz um projeto, a gente faz um financiamento para 30 anos, a gente planeja, olha, daqui a 3 meses eu preciso fazer algumas coisas, e a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala para a gente viver cada dia tem o seu mal, cada dia que você acordou, agradeça a Deus por esse dia, porque
você não sabe o que vai acontecer dali a pouco. E aquela comunhão tem que ser constante. E eu aprendi isso esse ano, porque acho que deve acontecer com todo mundo na situação que eu estou, que a gente vê que quando a gente não tem o controle disso aí, por sermos humanos, né, a gente tem duas opções. Ou a gente entra em desespero, quando a gente não conhece a Deus, ou a gente gruda mais em Deus. Fica mais íntimo, né? Então essa intimidade, esse ano, foi uma intimidade assim tão viva. Nas circunstâncias, como médico e vivendo, a gente olha diferente. Eu adoeci de um negócio que eu cuidava. Então, você é treinado a saber, a gente é treinado a fazer prognósticos. Então, quando você fala, você planeja para o paciente, olha, vai acontecer isso, é isso. Não é bem assim. Eu aprendi esse ano que Deus pode mudar. Mas, assim, para o meu pai, eu me sinto honrado, eu me sinto privilegiado de Deus ter deixado ele com vida por tudo que ele passou. Desde transplante de córnea até operar do coração, adoecer dessa doença que eu adoeci, ficar curado e está orando por mim. Eu acordei no hospital esses dias agora, eu estava fazendo um exame lá, ele com a mão na minha cabeça orando por mim, oh Deus, cuida do meu filho. Poxa, que privilégio. E eu quero deixar aqui minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, por todas essas pessoas que eu convivi em 42 anos. Se eu tiver tempo de fazer mais algumas coisas, escrever, colocar, que é o que a gente quer, deixar mais algumas coisas de legado, mas o legado que eu queria deixar para minha família é isso aí. Esse Deus, Ele é o mesmo Deus que fez o universo, controla e, apesar de tão grande, tão maravilhoso, Ele está presente aqui, agora. Se a gente falar com Ele, ou mesmo quando a gente não fala, Ele está cuidando. Existe esse Deus. Pode crer nisso, pode confiar nele, nos momentos bons, nos momentos ruins. Principalmente a gente corre pro colo da mãe nos momentos ruins, né? Mas nos momentos tão bons também agradeço, porque esses momentos bons são que faz a gente sorrir, dar essa alegria, essa vida, né? É como se fosse um gostinho de como é que vai ser no céu, esses momentos felizes, né? E é isso aí. Você se lembra do que falamos na nossa primeira live? Sobre doação e como aquelas pessoas, aqueles irmãos da Igreja da Macedônia doaram com todo carinho, com todo o afeto, como eles quiseram, insistiram em que Paulo os deixasse doar para que houvesse igualdade. Nós podemos doar dos nossos bens, do nosso dinheiro, mas também de nós mesmos. Ainda que estejamos enfrentando as mesmas dores que os nossos pacientes enfrentam. E eu quero ler para você de novo esse trecho. Eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Você pode se doar, pode doar dos seus bens, pode doar da sua riqueza, que sempre temos, o que temos em mãos. Nós podemos doar para o sustento de ministérios e um ministério tão importante como este da capelania hospitalar. Vocês vão assistir a seguir uma querida amiga, Priscila Salles, voluntária da capelania, que doou tudo de si. Enquanto ela tinha muita saúde, ela tocava harpa pelos corredores dos hospitais, levando muita alegria, muito conforto aos pacientes. Mas depois ela teve câncer. Logo, ela sofreu muito, fez muitos tratamentos. E eu também pude acompanhá-la até o final. Mas o que foi impactante para a minha vida foi ver Priscila com uma touca na cabeça, sofrendo as sequelas da sua doença, dos tratamentos tão agressivos, mas com um sorriso no rosto e falando o tempo todo, Deus é bom,
Deus é muito bom. Ela se doou até o fim. E eu quero que você também tenha o privilégio de doar de si mesmo, dos seus bens, do seu dinheiro, sendo parceiro para o sustento desse Ministério de Capelania Hospitalar, para que esse ministério possa continuar. Olhe aí na sua tela, tem um QR Code. Mostre a ele o seu celular e com isso você vai poder nos ajudar muito. Entre também no nosso site Capelania na Saúde e veja o nosso curso de capelania hospitalar em EAD. E você vai poder fazê-lo da sua casa e participar desse ministério tão tremendo.
Queridos, vamos já caminhando para o final do nosso programa. Que pena! Quanta coisa linda nós vimos durante todo esse programa. Eu quero que você ouça mais uma música da Priscila Salles. E eu quero também que você veja o vídeo do nosso ministério, o nosso dia a dia nos hospitais e o que os profissionais da saúde e pacientes falam sobre o resultado no ministério. Nós queremos muito que você esteja conosco. Se você não puder estar fisicamente, através do curso de capelania hospitalar, para o qual você vai estar se preparando para esse ministério, você pode ser nosso parceiro, pode estar nos ajudando, sustentando os capelães e toda a estrutura de capelania para que possamos continuar a levar o consolo e a esperança na pessoa de Jesus Cristo aos hospitais. Se você já ficou doente, hospitalizado ou teve alguém nessa situação, você sabe como precisamos de pessoas que nos acolham, que nos abracem, que estejam conosco naquela hora tão difícil, mostrando um Deus que nos ouve, acolhe e conforta os nossos corações. Muito obrigada pela sua participação, pela grande bênção do Instituto Presbiteriano Mackenzie através da sua chancelaria e capelania. Deus abençoe muito a vida desse instituto e a sua vida também. Muito obrigada. Quando tudo ao redor escurecer e a luz não ver brilha, acima de tudo, meu Deus está. Sua palavra pode tudo mudar. Confiarei. Quando o outono chegar e a folha cair e o inverno ter que enfrentar, meu Deus me diz, primavera virá e as flores aparecerão. Te deixarei, és o meu refúgio onde me esconderei. Fiel é tua palavra que diz, contigo estarei. És a minha rocha onde firmo os pés. Clamo a ti, meu socorro virá, sua paz encherá o meu ser. Os seus planos são maiores que os meus, eu sei. Confiarei. Temores e medos a ti levarei, em oração vou entregar todos meus dias pertencem a ti, em seu cuidado quero descansar. Creio refúgio onde me esconderei. Fiel
És o meu refúgio onde me esconderei. Fiel é tua palavra que diz: contigo estarei. És a minha rocha onde firmo os pés. Clamo a ti, meu socorro virá. Tua paz encherá o meu ser. Os seus planos são maiores que os meus, eu sei. Obrigada, Eleni, pela condução dessa live. Queremos agradecer todos que nos acompanharam nessa live solidária, agradecer muito aqueles que fizeram as suas doações, agradecer ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, a Chancelaria do Mackenzie e suas capelanias, agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, agradecer todos os parceiros, os músicos dos hospitais, os artesãos, a audiência que nos acompanharam na primeira e na segunda live solidária, e agradecer por todas as doações. E dizer que o QR Code está aparecendo na sua tela. Aproxime seu celular e faça também a sua doação. Obrigada e até a próxima. Comecei trabalhando como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo e hoje temos uma rede de hospitais onde nós preparamos capelães para hospitais no Brasil todo e também em outros países. Só que eu precisava ter certeza que a palavra de Deus realmente era eficaz para lidar com os problemas mais complexos da alma humana. E foi surpreendente ver que a palavra de Deus realmente restaura a alma, transforma a pessoa. Não importa quem ela seja, qual a complexidade do seu problema, ela realmente é capaz de penetrar lá no fundo e mudar o nosso ser completamente. 30 anos de ministério e você pode ver quantas coisas lindas Deus já fez. Ele tem cuidado não só do corpo dos enfermos, mas tem usado as nossas vidas para ministrar a alma, restaurar a saúde emocional e espiritual dessas pessoas. A capelania evangélica é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram comigo nesses 24 anos de servidora pública municipal de Guarulhos. Um trabalho maravilhoso onde muitas vidas vêm a conhecer Jesus, onde muitas vidas são transformadas, são salvas. Esse trabalho vem dando muito certo, assim, a gente atende em média 20 a 30 pacientes por dia. É um trabalho muito importante que eu acho que tem que continuar sendo desenvolvido, não só aqui no CEMEG, né? A influência do reforço espiritual, do trabalho da capelania, no resultado final do atendimento é inegável. É uma oportunidade que esses pacientes têm, inclusive, de resolver algumas angústias pessoais. A partir do momento que eles se deparam com a dor, eles se fortalecem e eles encontram caminhos. E eu não tenho dúvida, essa participação ela vai se tornar cada vez mais presente. Ela faz emergir naquele doente e a pessoa que ele é. Eu acho que isso tem um benefício enorme para o doente, para a família do doente e para a equipe de profissionais. Por que o super-herói usa máscara? Numa hora dessa a gente tem que pôr a nossa máscara de super-herói e não deixar o paciente ver que por baixo dessa máscara a gente está chorando, a gente está sofrendo. Para mim a capelania me dá esse suporte, ajudando eu cuidar dos pacientes, sendo mais forte. No suporte para os pacientes que estão internados, entendo a necessidade do uso da medicação e de promover a saúde deles. Eu gostaria de ressaltar a importância dela, no trabalho da humanização, do acolhimento
e da melhoria da assistência que a gente tem, não somente aos nossos pacientes, mas também aos nossos funcionários, com as orações em conjunto, com os momentos de música. Isso é muito importante, isso vai de encontro à nossa visão de humanização e nossa visão de melhoria da qualidade da assistência que nós prestamos nessa instituição. É o amor de Deus na vida de cada um, de cada pessoa que trabalha aqui, de cada pessoa que a gente vê, do testemunho de cada um. E é só agradecer a Deus e agradecer a vocês, que Deus dê sabedoria aos que dirigem essa instituição. É só Deus, nada mais eu tenho que falar. Que é extremamente presente, cotidiana, que passa a visita conosco à beira do leito, que traz questões tanto de sofrimento físico como outras e que dá essa dimensão e dá a possibilidade do ser humano tratar nas suas questões existenciais, nas suas questões da religiosidade e aliviar esse momento, fazer ele o mais tranquilo possível, o mais íntegro possível. A capelania evangélica, além de ter um trabalho na pediatria muito amplo, ela também conta com um palhaço, né, que vem como uma maneira de distrair a criança, tirar alguns sorrisos dela, mas também a parte de consolo, de contar história para a criança. Gostaria de agradecer, né, as palavras e o momento que foi proporcionado aqui de alegria a ela, de conforto. Isso é muito importante para a recuperação da criança, né? Elas podem aqui lavar as suas roupas, descansar por algumas horas, receber alimentação, levar cestas básicas para pensões e casas de pessoas mais carentes e apoio mesmo em meio a situações de luto. Quando a gente está passando pelos momentos de maior dificuldade, Jesus é aquele que se coloca ao nosso lado. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. E hoje eu diria que eles não são mais co-participantes, eles fazem parte da Emílio Ribas. E não sei o que seria da nossa equipe se eles não estivessem presentes com a gente. Esse voluntário nos ajuda bastante a enxergar o ser humano que está ali ao nosso lado e de quem a gente tem de cuidar. Alegra o nosso coração, a gente fica ansioso por chegar a quinta-feira pela manhã, para que nós possamos ter esses minutos com Deus. Porque não adianta nós falarmos, Deus te ama e não fazer nada pela pessoa. Então, eu sou muito grata à capelania pela maneira de conforto e do olhar sobre o ser humano mesmo que tem. Espero que jamais vocês abram mão desse cuidado, desse acolhimento que vocês estão dando aos pacientes. Independente da religião, o trabalho que é feito é um trabalho de amor. Alan Sachs diz que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Quando andamos com Deus aqui, a vida não acaba com a morte. A esperança vai além. Paz e alegria tornam-se constantes até mesmo à sombra do que parece ser o fim.